De volta com o programa Justiça em Ação. O casamento é celebrado e desfeito com base única e exclusivamente pela vontade das partes. E o que se forma e se dissolve pela vontade das partes é um contrato, com regras e princípios próprios. Mas como que o direito tem visto o casamento e suas possibilidades? É o que vamos ver na reportagem da Vanessa Oliveira. Nos dias atuais, percebemos que houve uma evolução do casamento como única forma de constituição de família, para a pluralidade de entidades familiares. Para ter família, historicamente precisava casar, tendo como finalidade a reprodução. Então, qual seria a diferença entre casar ou viver em união estável? Bem, o que o direito busca guardar é a família. O artigo 226 da Constituição, ele trata ali no título de resguardar o direito à família como um todo. Então, nos dois casos, se reconhece a família. Só que para uma questão de exercício de direito, aquela pessoa que tem o casamento, ela para exercer alguns direitos é bem mais tranquilo, porque ela tem uma certidão de casamento que comprova ali a comunhão de marido e mulher. Muitas das vezes na união estável esse documento não existe, mas é muito fácil a pessoa também construir esse documento que pode ser retirado em cartório, apenas para fim de poder exercer o direito. Ou seja, o direito existe, mas para o casamento, para o casado, é mais fácil o exercício do direito porque ele tem um documento que comprova a união. Então vamos entender direito. Casamento é um negócio jurídico, de direito de família, solene, com a obrigatória intervenção do Estado, que cria entre duas pessoas uma relação publicitada de união e família. Já a união estável é reconhecida como entidade familiar entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida como objetivo de constituição de família. Aí ficamos na pergunta, não seria quase a mesma coisa? O advogado nos responde. Olha, existe hoje, é efervescente na nossa sociedade, uma discussão entre casamento. Porque as pessoas imaginam que o casamento religioso e o casamento civil, inclusive querendo algumas pessoas limitar que A possa casar com B ou B não pode casar com C. Então, o que existe é o seguinte, para o casamento civil, eu entendo o casamento civil como um acordo de vontades. Tanto que quando você vai celebrar um casamento, tem todo ali um rito que a lei determina, mas no frigir dos ovos, o casamento ele vai delimitar partição de bens, partição de bens. Então, nada mais é do que um contrato, pode ser visto como um contrato, onde duas pessoas ali, de comum acordo, passarão a viver juntas, construirão famílias e aí, desde o começo, elas já determinam como, no fim, se algum dia esse casamento chegar ao fim, qual será a forma de partilha de bens. Pois é, essa nova ideia do casamento é que ele deixou de ter uma finalidade reprodutiva para ter a finalidade de comunhão de vidas, entidade familiar através da qual duas pessoas se unem a fim de comunicar uma vida. Não há mais necessariamente uma finalidade reprodutiva, pois o planejamento familiar é livre e de deliberação do casal. Uma das maiores discussões sobre as diferenças entre união estável e casamento civil ainda é a partilha da herança, mas isso está bem resolvido nos dias de hoje. E para falar melhor do assunto, recebemos a doutora Ivane Rodrigues, advogada e foi minha professora em Direito Civil. Doutora Ivane, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigada. Bom, a gente vai falar de um assunto que todos acham que até entendem, doutora Ivane, mas que tem umas situações bem particulares, Vamos diferenciar casamento de união estável, suas possibilidades. Mas antes, como eu sempre faço, eu queria que a senhora dissesse qual é o conceito atual do casamento. E eu percebo que vem sofrendo uma mutação ao longo do tempo. O que é, na verdade, casamento? Não, família. O que é família atualmente, doutora Ivane? Na verdade, o conceito atual de família tem passado por diversas mudanças e, atualmente, o que se entende por família ou por entidade familiar, trazido aí pelo artigo 226 da Constituição Federal, é, na verdade, a união de pessoas, por laços, sejam eles consanguíneos de sangue ou por laços de afetividade, no intuito de formar uma família com laços duradouros,
se tem essa noção geral do conceito de entidade familiar, que na verdade ele tem sido estendido para um alcance maior dos casais homoafetivos, das famílias constituídas por um dos pais e os seus filhos, só pelos irmãos, pelos avós e os netos, enfim, por toda essa diversidade de arranjos familiares. Houve essa mudança, como a senhora falou, a abrangência é maior, a questão afetiva, né? A que se deu essa mudança, doutor Ivane? Porque nós percebemos, inclusive, que o direito de família é um dos direitos que mais vem sofrendo alterações ao longo do tempo e já efetivamente temos julgados aí quanto a relações homoafetivas no que tange família. Por que essa mudança toda? Não só no direito de família, mas também em todos os ramos do direito, o direito em si, ele alcança as mutações, as transformações sociais. E a cada modificação, a cada transformação, a cada nova situação fática que nasce na sociedade, o direito está aí para dar uma resposta efetiva a essas mudanças. Logo, no direito de família, essa transformação, essa mudança desse conceito de família, ele vem para dar uma resposta satisfativa, para dar uma satisfação a esses novos arranjos, como a homoafetividade, a união estável e outros arranjos aí que se tem desenvolvido no seio da sociedade brasileira. E a questão do divórcio? A lei do divórcio teria sido o start para essa mudança ao longo do tempo? Sim, a lei do divórcio também é considerada um marco, mas consideravelmente se tem aí a Constituição de 88, que é a Constituição cidadã, que traz como seu fundamento a dignidade da pessoa humana, a valorização, a satisfação da pessoa em sua dignidade e nos seus direitos como cidadão. E a partir daí, todos os outros ramos, como, por exemplo, especificamente o direito civil de 2002, que tem trazido a igualdade a partir da Constituição entre homens e mulheres, trazendo reflexos tanto no casamento, no conceito de família, na guarda compartilhada e todos os efeitos que advêm aí dessas relações. E como que fica a situação do casamento religioso, né? A gente sonha tanto em colocar as mulheres em colocar roupa branca e casar na igreja, e aí está se perguntando em casa, mas se o casamento adotado no Brasil é civil, meu casamento religioso como fica? Ou se eu só quero casar no religioso? Então explica essa questão de o casamento ser civil, civil são seus efeitos, para o religioso. Na verdade, o casamento, quando se fala no casamento civil, nós temos aí os reflexos diretos do mundo jurídico. Quando nós falamos do casamento religioso, e aí tem um reflexo do direito canônico lá, desde da Idade Média, direito romano, direito canônico, ele não tem efeitos jurídicos semelhantes ao casamento civil, né? O que ocorre? Pode, na verdade, ocorrer um casamento religioso com efeitos civis, desde que esse ato cumpra as mesmas exigências lá do casamento civil. Você faz todo o registro, toda a celebração, né? Todos os procedimentos exigidos legalmente lá do artigo 1556 e seguintes, e aí faz a celebração de acordo com o rito, a exigência legal, a exigência lá religiosa. Pegando um gancho, se não me engano, você pega a ata do casamento religioso e pós-evento leva até um prazo de 90 dias ao cartório. Sim, mas aí é aquela questão, a celebração do casamento religioso e o cumprimento da mesma forma do casamento civil. Agora, se uma pessoa realiza esse casamento religioso somente com aquela cerimônia religiosa, somente lá na igreja, e não adere, não observa esses requisitos do direito civil, esse casamento ele não vai ter efeitos jurídicos cíveis, né? O que pode acontecer? A caracterização de uma união estável comum, né? Para o direito, a partir daquele momento, eles estão convivendo em união estável, independente dos princípios e da moral religiosa. Perfeito.
A doutora Ivânia é impressionante como ela vai falando e parece simples. Isso é difícil, amigo. Direito de família tem muito detalhe, muitas situações, tem os impedimentos, tem as questões das suspensões, que é diferente de impedimento. Doutora Ivânia, eu quero lhe agradecer pela presença e dizer que foi uma honra tê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço e estou à disposição. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.